Portugal, ao longo da história foi conhecido por muitas coisas, desde a União Ibérica à colonização dos Açores e da Madeira até a colonização do Brasil. Os portugueses mostraram a sua variedade de competências ao longo dos séculos. Embora uma coisa em que parecem ter sido particularmente bons foi a exploração, a história de Vasco da Gama é um bom exemplo. Vasco da Gama nasceu na vila de Cenas em 1460. Filho de Estevão da Gama e Isabel Sodré, Estaval era membro da Ordem de Santiago e uma figura local proeminente, enquanto a família da mãe de Vasco era ligado à Ordem de Cristo, e além disso muito bem relacionada. Embora não saibamos muito sobre a infância do futuro explorador, sabemos que ele inicialmente decidiu continuar o legado de seu pai e se juntar à Ordem de Santiago, o que certamente seria útil no seu devido tempo. A essa altura Dom João II de Portugal tinha se tornado rei e ele gostava cada vez mais da Ordem. Ele também gostava de Vasco de Gama em particular. Com esta confiança abriu as portas da vida de Vasco da Gama como explorador. Uma das principais prioridades de Dom João II era a expansão do Tesouro Real. Até agora o comércio em África tinha servido muito bem aos portugueses, mas isso simplesmente não era suficiente para agradar o monarca. Dom João estava de olho na Ásia e no lucrativo comércio de especiarias que seus colegas europeus já estavam utilizando, mas neste período o comércio de especiarias era dominado pelos venezianos que já haviam estabelecido seu próprio conjunto de raízes para movimentar as mercadorias. Dom João, entretanto, estava começando a pensar fora da caixa, numa tentativa de contornar os venezianos. A sua solução: encontrar um caminho para a Ásia navegando completamente ao redor do continente africano. Aqui é onde Vasco da Gama viria a calhar. Embora o rei tenha enviado alguns preparativos primeiro, 2 espiões, Pero de Covilhã e Alfonso de Paiva, fariam inicialmente uma viagem por terra para tomar notas sobre os assuntos atuais do comércio de especiarias para a Índia, enquanto um capitão, Bartolomeu Dias, iria de barco para confirmar se as ambições de Dom João estavam mesmo enraizadas na realidade. Felizmente para o ansioso monarca, Dias foi capaz de navegar pelo Cabo da Boa Esperança, indo até o Rio Peixe e confirmando que de facto parecia haver um caminho de mar aberto em torno de África para a Índia. Agora, para o segundo passo, o rei Dom João II precisava de um explorador. Vasco da Gama foi a escolha do governante, e em 8 de julho de 1497, partiu com uma frota de 4 navios, o São Gabriel, São Rafael, Barrio e um navio desconhecido, que juntos totalizaram 170 tripulantes. Partiram da cidade portuguesa de Lisboa. Presentes nesta viagem também foram navegadores altamente experientes como Alfonso Gonçalves, João de Coimbra, Pero de Alenquer e Pedro Escobar. A viagem seria dura e longa, mas o rei Dom João tinha enviado apenas os melhores. A primeira etapa da viagem foi percorrida por mares familiares, passando por Tenerife e as ilhas de Cabo Verde e eventualmente Serra Leoa, e de lá a frota foi para o sul, ele atravessando o Equador e tentou seguir o caminho que Dias havia tomado antes. Depois de 3 meses e 6.000 milhas, a frota aportou brevemente na costa africana antes de continuar na rota que Dias havia notoriamente explorado antes, pois para a próxima parte da viagem de Vasco da Gama seria por mares que ainda não haviam sido atravessados por europeus. Na primeira semana de março de 1498, a expedição chegou em Moçambique. Após uma curta estadia na área, a hostilidade dos locais forçou Vasco da Gama e sua frota a continuar seu caminho, mas antes deles fugirem do local, Vasco da Gama mandou seus canhões disparados contra o povo em terra, e partiram em seguida. A frota chegaria ao porto de Mombasa no mês seguinte, mas seria mais uma vez recebida com agressão e hostilidades, e saiu rapidamente. Em vez de Mombasa, Vasco da Gama optou por voltar e ficar por uma semana ou mais em Marindi, onde ele e seus homens foram felizmente recebidos com muita hospitalidade. Aqui eles chegaram em 14 de abril e não partiram novamente até 24 de abril. Agora terminaria a etapa final de sua jornada com a ajuda de um piloto experiente que conhecia os mares locais, que poderia guiar a frota de Vasco da Gama para a Índia, onde a expedição finalmente chegaria perto de Calicut em Capa-Du em 20 de maio de 1498. Ao saber disso, o rei de Calicut, Ousamoren, decidiu voltar de sua estadia atual em Panani para ver quem eram seus visitantes estrangeiros e o que exatamente eles queriam. Os portugueses foram recebidos com gentileza, respeito e hospitalidade, mas os presentes que eles tinham para o rei eram insatisfatórios e muitos dos comerciantes muçulmanos próximos ao rei estavam no ouvido dos Ousamoren. Particularmente em resposta, Vasco da Gama informou ao monarca que ele e seus homens estavam lá em busca de cristãos e especiarias.
Os comerciantes rivais disseram ao rei que Vasco da Gama era na verdade um pirata astuto e não verdadeiramente estava lá em nome do rei português. A relação entre Vasco da Gama e os Amarin rapidamente se tornou tensa e os portugueses acabariam por deixar a Índia em 29 de agosto. Não totalmente, mas um pouco desapontados. No entanto, a expedição havia realizado o que se propôs a fazer até certo ponto. Agora era um fato comprovado que a Índia poderia ser alcançada através do mar ao redor da África. Vasco da Gama e sua tripulação estavam ansiosos para voltar para casa, uma tarefa que seria ainda mais difícil do que a viagem para a Índia. Porque desta vez, os ventos das monções não estavam empurrando a frota para a frente, mas sim empurrando contra eles. Enquanto tentavam navegar de volta para Portugal, a viagem através do Oceano Índico levaria mais 109 dias em relação à ida e o barco seria o primeiro dos navios a chegar a Lisboa em 10 de julho de 1499. Ó São Gabriel, retornaria pouco depois, embora Vasco da Gama não chegasse em Portugal até o final de agosto, pois optou por ficar com o seu irmão gravemente doente na ilha de Santiago, enquanto seu navio foi levado de volta para Lisboa por João de Sá. Os outros dois navios nunca conseguiram chegar em casa e apenas 55 dos 170 tripulantes retornariam. Vasco da Gama foi considerado um herói por sua nação e sua conquista foi muito comemorada, mas também houve um claro fracasso em sua jornada. Vasco da Gama não conseguiu garantir nenhum tratado comercial como o rei de Calicut. Ele, no entanto, trouxe de volta algumas especiarias indianas e outros bens, que mantiveram o entusiasmo da coroa sobre as possíveis oportunidades de comércio alto. Isso os levou às armadas da Índia Portuguesa. As armadas da Índia Portuguesa se tornaram uma ocorrência anual e navegariam pela nova rota de Vasco da Gama que será chamada de a Corrida para a Índia. A segunda dessas expedições seria lançada em 1500, sob o comando de Pedro Álvares Cabral, com o objetivo essencialmente de terminar o que Vasco da Gama havia começado, tentar garantir um tratado com os Amarin. Isso mais uma vez falhou. Após o conflito armado eclodir entre Calicut e os portugueses em 1502, para a Quarta Armada da Índia, Vasco da Gama insistiu que ele fosse o único a liderar o ataque. Seu pedido foi aceito. Vasco da Gama estava determinado a terminar sua missão de uma vez por todas e levar vantagem sobre os Amarin, acompanhado por seu primo, 2 tios e cunhados, juntos com 15 navios e 800 homens. Vasco da Gama estava pronto para se vingar. Quando a frota chegou de volta a Calicut, os Amarin desta vez estava aberto a negociar um potencialmente tratado comercial, mas Vasco da Gama já estava determinado em vingar seu fracasso anterior, quando suas exigências para que todos os muçulmanos fossem expulsos de Calicut foram negadas. O explorador e seus homens causaram grande devastação com medidas absolutamente brutais, bombardeando a cidade não fortificada por 2 dias seguidos e cometendo atrocidades contra tripulantes de embarcações locais que capturaram. Os Amarin tentou revidar por mar, mas sua própria marinha foi rapidamente esmagada pelos portugueses que vieram bastante preparados para esse tipo de violência. Vasco da Gama priorizou a sua vingança pessoal sobre os pedidos da coroa portuguesa e em 1503, a frota acabaria por sair de Calicut para a viagem de regresso, tendo falhado mais uma vez em assegurar um tratado comercial e deixando uma pequena parte da frota, não para negociar, mas para continuar a bombardear o reino e travar o comércio local. Este erro, ou talvez uma estratégia da parte egoísta de Vasco da Gama, significava que seu tempo como herói português tinha mais ou menos chegado ao fim. O resto de sua vida seria bastante sem intercorrências. Ele acabaria sendo nomeado Conde da Veguera e vice-rei depois de ameaçar partir para Castela. Depois de muitas tentativas fúteis de reconquistar o favoritismo do rei e após a sucessão de mais um rei, ele ainda tentava voltar a recuperar sua estatura anterior como herói de Portugal. Vasco da Gama ainda faria uma viagem final para a Índia em 1524, mas lá ele contraria malária a qual sucumbiria em véspera de Natal daquele ano. Este seria o fim de seu legado. Apesar da forte polêmica colocada sobre as ações de Vasco da Gama em sua segunda expedição a Calicut, não há dúvida de que a primeira viagem do agora famoso explorador desempenhou um papel muito importante para o futuro do comércio português e para a exploração europeia como um todo. De todas as coisas que a nação portuguesa contribuiu para o mundo ao longo da história, a obra de Vasco da Gama no Oceano Índico talvez seja uma das mais significativas.